Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Espero que você esteja bem, sua família esteja bem, todos estejam bem, debaixo da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos um pouco mais, aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, de uma forma específica aí, como nós temos estudado aqui, o livro de Apocalipse. Tá? Nós estamos em Apocalipse capítulo 9, e hoje nós vamos falar aqui a segunda parte. Na semana passada eu falei do verso 1 até o verso 12, e hoje eu quero conversar com você, a gente poder estudar um pouco, falar um pouco daquilo que está a partir do versículo 13 até o verso 21. Antes da gente começar, como sempre fazemos aqui, eu quero orar. Nós colocarmos tudo diante do Senhor para que da parte do Espírito de Deus, eu e você possamos receber sabedoria, discernimento e sermos capacitados a entender aquilo que o Senhor tem na sua palavra. Então eu convido você a fechar seus olhos e orar e falar com o Senhor nesse momento. Amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo tempo, pelo privilégio de estudarmos a Tua palavra. Ajuda-nos nesta hora, Senhor, a compreender aquilo que o Senhor deseja que venhamos aprender nesse texto bíblico, nessa passagem, a respeito das coisas que brevemente irão acontecer. Que possamos não apenas compreender o texto, não apenas recebermos a informação, mas possamos receber em tudo o discernimento e termos a sabedoria, Senhor, para aplicar a Tua palavra nos dias de hoje, para estarmos atentos, vigilantes, em oração e vivendo, Senhor, debaixo da Tua vontade, segundo o Teu querer. Ajuda-nos nesta hora, Senhor. Graça te damos por esse estudo e oramos no santo, bendito e maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá, Apocalipse capítulo 9, a partir do verso 13. Diz assim: o sexto anjo tocou a sua trombeta e eu ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Vamos começar por aqui então o nosso estudo. Nós estamos aqui, até agora nós vimos até a abertura da quinta trombeta, e agora nós estamos vendo aqui a sexta trombeta que está sendo tocada, né, pelo sexto anjo, ok? E quando essa sexta trombeta ela é tocada, João ele ouve uma voz, tá? Uma voz que está falando direcionada ali das quatro pontas do altar de ouro, tá? Que estava diante de Deus. E aí é interessante, porque na sequência ele fala, né, a qual dizia ao sexto anjo. Então, só para você entender, tá? João, ele ouve então uma voz que vem da onde está esse altar de ouro que está diante do Senhor. E essa voz ela está direcionada, tá, ao sexto anjo que tocou a trombeta, tá? E está dizendo o que? Solta os quatro anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Vamos lá, nós já falamos desses quatro anjos, tá? Aqui ele não está trazendo um elemento novo. Na verdade, ele está dando agora continuidade a um evento que nós já falamos quando nós estudamos o capítulo 7 de Apocalipse. Se você voltar lá para o capítulo 7, e logo no começo diz que João fala que ele viu o quê? Quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então, quando nós falamos lá em Apocalipse 7, o que a gente trabalhou? Tá? Esses quatro anjos, tá? Eles estão ligados ao castigo, porque esse vento soprasse, né? Eles estão segurando esses quatro ventos. A ideia é que soltar esses quatro ventos seria permitir, né, que os castigos viessem ali sobre a face da terra. Tanto que ele fala que
quando reter o vento para que o vento não soprasse sobre a terra. Esse vento soprar sobre a terra seria trazer algum prejuízo à terra, trazer algum prejuízo ao mar ou algum prejuízo contra a vegetação. Eu até citei, quando nós falamos do capítulo 7, eu até citei que isso se parecia com as 3 primeiras situações das trombetas, tá? Mas na verdade, permita-me até fazer uma correção, quando eu falei no capítulo 7, eu não me atentei a isso, mas depois, estudando mais para frente, eu percebi, eu falei um ato falho. Vou fazer uma correção, porque lá na aula do capítulo 7 eu falei, olha, essa palavra dos anjos que estão segurando os ventos para que não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre árvore alguma, eu relacionei com as 3 primeiras trombetas, porque ali está ligado, né? As trombetas elas estão ligadas ali a questão, por exemplo, do fogo e a saraiva que foi liberada sobre a terra, sobre ao que foi um grande monte ardendo de fogo que é lançado no mar, né? Depois a terceira trombeta que fala de uma grande estrela do absinto, né? Que cai sobre a terça parte dos rios, sobre a fonte das águas. Mas na verdade, gente, aonde eu me equivoquei, eu não me dei conta. Eu citei as trombetas, mas na verdade a indicação correta seria, de fato, as taças do juízo, tá? As 3 primeiras taças do juízo que nós não falamos. Por quê? Porque nós entramos nas trombetas e, de fato, a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta são parecidas, né, com situações que caberiam a essa ação do vento soprando, que não foi permitido a esses 4 anjos eles soltarem. Mas na verdade a gente vai ver, quando a gente caminha um pouco mais para frente, a gente percebe o quê? Que chegamos na 6ª trombeta. E é somente na 6ª trombeta que é liberado. Quando fala que esses anjos aqui foram soltos, tá? Que estão presos, não é que eles estão presos no sentido de aprisionados, tá? Eles estão presos no sentido de proibidos. Se você for lá, né, a gente tem que entender que esse texto de Apocalipse 9, o versículo 13 e 14, ele tem uma ligação muito forte com o versículo 1 do capítulo 7. Porque lá no capítulo 7, ele não é permitido eles serem soltos, tá? Então eles são presos, ou seja, né, eles estão impedidos de sair para manifestar, para soltar este vento que seria contra a terra, contra o mar e contra a vegetação, porque lá no capítulo 7, antes disso acontecer, há um outro anjo que é liberado. Esse anjo é o anjo que vai, de fato, vir sobre a face da terra para selar, né? Selar aqueles que... selar com o selo de Deus, os servos de Deus. Tanto que depois vem lá aquela questão que nós já falamos, dos 144 mil, né? Selados. Agora, já passou. No que já foram selados, aí veio a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta, a quarta trombeta, a quinta trombeta, a 6ª trombeta, ela começa o quê? Dizendo que agora, né, essa voz que se dirige ao 6º anjo, tá? Que tocou a trombeta e diz assim, né? Solta os 4 anjos. Volto a dizer, solta os 4 anjos. Não é que eles estão acorrentados. É o seguinte, permita, eles agora têm permissão para serem soltos, tá? Ou seja, esses ventos que eles estão segurando dos 4 cantos da terra sejam agora soltados e cumpram o propósito, tá? Que tem muito mais a ver, ok? Com aquilo que nós vamos depois encontrar nas 3 primeiras taças da ira de Deus, que nós vamos falar sobre isso quando chegarmos no capítulo 16, tá? Há várias coisas que vão aqui do capítulo 9 até o capítulo 15, tá? Que nós vamos trabalhar aqui ainda, mas as 7 taças elas vão começar a acontecer a partir de Apocalipse 16.
Mas aqui, voltando ao Apocalipse 9, tá? Diz o quê? Né? Ele fala, solta os 4 anjos que estão presos juntos ao grande rio Eufrates. Aí o versículo 15 diz assim, e foram soltos, ou seja, foram liberados, tá? Os 4 anjos que estavam preparados, tá? Preparados para aquela hora, e dia, e mês, e ano, tá? Então vale a pena fazer uma parte aqui, observe que o versículo 15 mostra, né, essa soberania, esse governo de Deus, o controle que Deus tem na história. Nós, como criaturas, né, que estamos dentro do contexto da história, quantas vezes a gente olha, né, as coisas que estão acontecendo, às vezes na nossa vida, ao redor da nossa vida, ou até mesmo notícias que a gente recebe de longe, a gente fala, meu Deus, que coisa louca que está acontecendo com esse mundo está de cabeça para baixo, e aí parece que as coisas estão acontecendo, e parece assim que tudo está acontecendo numa grande desordem, o mundo está numa grande desordem, e algumas pessoas até questionam, né? Questionam Deus, questionam o poder de Deus, questionam o controle de Deus sobre tudo, né? Questionam se o homem poderia fazer coisas, ou a humanidade poderia seguir um rumo que não estivesse debaixo do controle de Deus. E na verdade, quando a gente vai para um versículo como esse, no versículo 15, a gente vê a impossibilidade disso. Porque o texto está mostrando que esses 4 anjos, né, que estavam aí, que até agora foram impedidos de liberarem o que eles estão segurando, né? Que são os 4 ventos, que a gente viu lá no capítulo 7, diz que eles já estão preparados para aquela hora. Ou seja, tudo está preparado, Deus já preparou todas as coisas, a história, por mais que o homem faça isso, faça aquilo, venha a guerra, por mais até mesmo, né, que o inimigo pareça ganhar poder, que as coisas pareçam estar complicadas, a verdade seja no macro ou seja no mínimo, Deus está no controle. As coisas às vezes parecem fugir do nosso controle, não é verdade? Mas as coisas nunca fogem do governo, do controle e do poder de Deus. Então esses anjos já estão aí separados, existe uma hora, um momento. É interessante como João descreve, né? Ele descreve, olha, preparados para aquela hora, e dia, e mês, e ano. Ou seja, eles estão, há muito tempo aquilo já foi preparado, há muito tempo aquilo já foi, então Deus sabia perfeitamente que o rumo que as coisas iam levar, para onde a história estava indo, os acontecimentos que estavam, né, se manifestando, e aquela hora, aquele dia, aquele mês, aquele ano já estava o quê? Preparado. Deus já sabia que as coisas iam chegar naquele ponto, naquele momento, e quando chegasse naquele ponto, naquele momento, Deus já tinha algo estabelecido para fazer. Tanto que o texto diz aqui que eles foram preparados para aquela hora, dia, mês e ano, a fim de quê? Qual era o propósito? Quando então é liberado o propósito, tá? De matarem a terça parte dos homens. Ou seja, existe um propósito de um castigo de Deus. Existe um propósito aqui de um castigo de Deus, tá? E aí ele fala, né? E observe que ele repara uma informação. Ele fala: o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu ouvi o número deles. Então, observe que qual é a informação que nos é dada? Que assim que esses 4 anjos são liberados para agir, ele vê automaticamente o que? 200 milhões de cavaleiros. Isso aqui, queridos, a gente tem que entender, né? Porque as escrituras elas trazem, né? Sempre há uma simbologia, tá? Não dá para falar que são 200 milhões literais. A ideia é que
sobre a batuta, né? Sobre a liderança, sobre a autoridade desses 4 anjos que estão preparados, existe na verdade uma grande miríade de anjos, né? Que estão ali, que foram separados, que foram preparados para sair neste momento e cumprir sobre a face da terra uma ordem, um objetivo, né, que Deus estabeleceu. E aqui ele fala, matarem a terça parte dos homens. Então, lembrando, né, fazendo aqui uma informação que ela é importante, quando a gente vai lá nas trombetas, né, a gente vai ver na terceira trombeta, se eu não estou enganado, isso mesmo, na terceira trombeta, quando a gente vê aí a questão da fonte das águas que é contaminada, né, dos rios e das fontes das águas potáveis, né, que são contaminadas, lá diz que muitos homens morrem porque as águas se tornaram amargas. Tá? Então nós já tivemos aqui um primeiro momento na terceira trombeta, a morte de muitas pessoas, tá? Da humanidade por conta, né, porque lá diz que 1/3 das águas se tornou amargas, tá? Ou seja, essas águas foram contaminadas. Lá não diz que 1/3 dos homens morreram, lá diz que muitos homens morreram. Então pode ter sido menos de 1/3, mais de 1/3, mais da terça parte, ou menos que a terça parte, a gente não sabe, mas já houve uma morte de muitas pessoas. E agora nós estamos vendo o quê? Que quando esses 4 anjos são liberados dos 4 cantos da terra, isso significa o quê? Que esse é um evento que vai acontecer ao redor do globo, ao redor do planeta. Você vê uma grande miríade de anjos que vão sair dos 4 cantos, que ele vê. Então essa ideia dos 200 milhões é uma ideia de um número muito grande, né? de um volume muito grande de anjos que vão sair, tá? E ele fala aqui, né, no verso 16, o número dos exércitos dos cavaleiros de 200 milhões, e eu ouvi o número deles, ou seja, foi permitido que João entendesse, né, a quantidade desses números, tá? E aí, no versículo 17, tá, você vai ver, então, ele fala, né, desse número. Importante, gente, é lembrar o seguinte, né, são 4 anjos que são liberados. Depois, na sequência, ele vê 200 milhões, né, desse exército de cavaleiros. Então, automaticamente, é óbvio, isso aqui não está falando de um exército humano, físico. Isso aqui não é um exército de pessoas, tá? Então não confunda isso, achando que nós estamos falando aqui de um número de pessoas, né, de soldados literais, físicos. Na verdade, essa questão toda que a gente vê, ela se dá no âmbito espiritual, tá? Então isso aqui são hostes celestiais, tá? Que estão debaixo da autoridade desses 4 anjos, tá? Tanto isso é verdade que nós vamos na sequência aqui, ele vai dar uma descrição tanto dos cavaleiros quanto dos cavalos. E de fato isso não combinaria com nenhum tipo de descrição de um soldado, né, humano, e muito menos de um cavalo, né, como um animal que existe, né, dentro da criação física. Nós vamos ver isso aqui na sequência, tá? Então, ele vem, a partir do versículo 17, existe uma descrição, ele fala assim, e assim vi os cavalos nesta visão. Tá? Então ele vai agora falar destes cavalos e também dos cavaleiros, ele fala assim, seus cavaleiros, então ele começa a descrição, não nos cavalos, mas nos cavaleiros, ele fala, seus cavaleiros tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. Tá? Então observe, a ideia que ele está colocando é de um exército que está saindo, tá? para cumprir ordens, tá? Para atacar, ok? E aí você vê essa descrição que ele fala, né? Couraça de fogo, jacinto e enxofre. Essa descrição, né, que seria a descrição fogo vermelho, jacinto azul, enxofre amarelo, ela é uma descrição que
a gente vê a característica, dá uma ideia de guerra, de destruição, né? Então você vê, o que você observa aqui? Que principalmente o uso aqui do fogo e do enxofre, tá? Que é o vermelho, o amarelo, o fogo e o enxofre, que em várias passagens, tá? Você vai encontrar essa referência de Deus enviando algum tipo de castigo contra os homens que estão ali. Por exemplo, em Gênesis 19, no verso 24, né, diz assim: então fez o Senhor chover enxofre e fogo, né, sobre Sodoma e Gomorra. Então ela está descrevendo o quê? Que Deus mandou castigo, Deus mandou um tipo de um juízo, tá? E a descrição que em Gênesis mostra o quê? Enxofre e fogo. Então geralmente onde você encontra essa leitura de fogo, de enxofre, ela tem um exército que está sendo liberado, né, como um instrumento de castigo, né? Um instrumento de justiça que Deus está então trazendo, como eu citei aqui, tá? Em Gênesis 19, ou seja, está trazendo um castigo divino, tá? Então eu tenho que entender que esse momento aqui é o momento que o Senhor, esses anjos que estavam retendo, agora eles estão sendo liberados para trazer o castigo divino, tá? Sobre os homens, tá? E aí na sequência ele fala, né? A cabeça dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. O poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, pois as suas caudas eram semelhantes a serpentes e tinham cabeças, e com elas causavam dano. Vamos parar aqui. Vamos entender. Então ele fala que esses cavalos tinham cabeças de leão. Mais uma vez, né? E fala que da boca saía fogo, fumaça e enxofre. Ou seja, mostrando que castigo, né? Está enfatizando que o cavalo é o instrumento do juízo e o cavaleiro que está assentado, ele também representa, ou seja, aquela composição, ela representa claramente o propósito de Deus de trazer o castigo, tá? Então, se você observar, por isso que eu falei que a gente não pode entender aqui nem os cavaleiros nem os cavalos como a descrição de um exército natural, de um exército físico, né? De um exército aqui do mundo físico, né? Seja de homens, né? E de homens literais e cavalos literais, porque nós teríamos muito problema para interpretar isso. É a mesma coisa que eu falei, é a mesma ideia da simbologia que quando nós estudamos na aula passada, a primeira parte da Apocalipse 9, quando fala dos gafanhotos, né? E ali a gente discutiu isso, que aquilo não poderiam ser gafanhotos de forma literal, né? Primeiro, da onde os gafanhotos estavam, a própria descrição dos gafanhotos, né? Com aquela questão do rosto, do cabelo, das patas, da cauda, né? Da cauda de escorpião. Então, assim, aquilo era uma representação, tinha uma simbologia para mostrar o que aquele gafanhoto, de fato, qual era o propósito, qual era a ação. A mesma coisa, a mesma simbologia, nós vamos encontrar aqui. Então eu tenho que ter um entendimento espiritual, tá? Então essa cabeça de leão, ela tem a ver com autoridade, tá? E com feracidade, tá? Ou seja, havia uma feracidade sobre este exército, tá? Para que eles cumprissem o seu
propósito, ou seja, não estão para brincar, eles vão sair e vão ser liberados, tá? E de fato eles vão lançar fogo, fumaça e enxofre. Que nós podemos entender, né, que esse fogo, fumaça e enxofre esteja ligado com as trombetas, com as taças de juízo que vão ser liberadas. De qualquer forma, né, vai haver toda uma questão de uma ação sobre ali a humanidade, para matá-los, né, para trazer esse tipo de juízo. Tá? Então pode ser, a gente pode procurar tentar entender dentro disso. Então veja bem, quando eu uso esse comparativo e falo da primeira, da segunda e terceira taça, tá? É uma conjectura, ok? Porque não há uma ligação, eu não posso dizer é isso. Eu posso dizer, olha, pode ser isso, tá? Como pode ser também que isso aconteça antes do momento das taças, tá? Da primeira taça, da segunda, da terceira. Tá? A gente tenta fazer uma conexão, mas eu não posso afirmar que isso seja o cumprimento da primeira, da segunda, da terceira. Pode ser que seja, pode ser que não. Pode ser que, na verdade, nesse momento, tá, esses 200 milhões são liberados e aconteça alguma coisa que comece a morrer as pessoas, tá, por conta da representação do fogo, da fumaça, do enxofre, tá, que poderia caber dentro das taças. Quando a gente chegar lá nós vamos falar sobre isso, mas também poderia ser um evento à parte, tá? Um evento de uma exposição a alguma coisa, de uma doença. Há muita coisa que a gente pode colocar, né? O mundo que nós vivemos hoje, gente, é um mundo que mostra que as possibilidades, tá? Da gente ter hoje uma pandemia mundial, né? Como ficou agora mostrado através do Covid, da gente ter eventos hoje que de uma forma muito rápida eles podem proliferar de um canto a outro, né? Por exemplo, vou usar como exemplo, né? Quando a gente começou no final de dezembro de 2019, quando os primeiros casos lá, aquela situação toda estava acontecendo lá na China, né? Quem iria imaginar, quem poderia imaginar que numa cidade, que numa província da China, né, estava acontecendo uma situação de uma contaminação por vírus, e dessa contaminação por vírus, de repente você vê essa situação se alastrar, né, se alastrar para a Europa, se alastrar para as Américas, né, América do Norte, América do Sul, América Central, indo para a África, né? Então, quando uma coisa que tomou um efeito global, quando você imaginar que em pouquíssimo tempo, né, as coisas poderiam se alastrar. Então, o que ficou provado, né, o que nós podemos entender é que hoje, a forma como o mundo está hoje, o mundo conectado, o mundo globalizado, um mundo que a tecnologia permite essa integração, não só uma integração virtual, mas também uma integração física, né? Você pode hoje tomar um avião, você pode fazer aí voos diretos, né? E às vezes voos que você vai fazendo com escala e você cruza o mundo, né? Aquilo que num passado não tão distante as pessoas demoravam semanas, né? Dias, semanas, meses e às vezes até anos, né? Hoje você pega hoje um avião e você, dependendo do tipo de voo que você fizer, em 23, 24 horas, às vezes no máximo em 30 horas, você está do outro lado do mundo. Literalmente, você chega aqui do Brasil, você vai para o Japão, né? Num tempo que num passado seria basicamente impossível, ou se alguém saísse do Brasil pensando, por exemplo, em chegar no Japão, aquilo era uma viagem de uma vida, porque ia demorar tanto tempo, iam se passar meses, né, até que essa pessoa talvez chegasse no destino final. E hoje, às vezes em menos de um dia ou em um dia, você é capaz de estar do outro lado do mundo, né? Ou seja, é tudo hoje muito rápido. Então, da mesma forma como você pode levar informações, como você pode
conhecer lugares do outro lado do mundo num tempo relativamente muito curto. Hoje também há uma condição de que se nós tivéssemos um quadro, né, de algum tipo de, né, como o próprio Covid mostrou, com muita rapidez, né, um vírus, uma bactéria, alguma coisa poderia rapidamente chegar a lugares remotos do globo e afetar populações dos pontos mais distantes do nosso planeta. Então é bem interessante quando a gente para analisar e a gente vê como o mundo que nós vivemos hoje, ele está muito parecido, muito similar, no sentido de apresentar possibilidades reais, de vermos algumas coisas nas escrituras se cumprirem. Então quando você pensa aqui em 200 milhões de um exército que sai, né, sobre o mundo para atingir, para matar a terça parte da humanidade, né, você pensar em meios que isso poderiam acontecer. É claro que esses seres poderiam passar diretamente, como foi, por exemplo, lá no Êxodo, né? Quando na noite passa lá o anjo destruidor e ali todos os primogênitos morrem. Poderia ser uma coisa assim, pode ser uma coisa assim e pode não ser, pode ser uma coisa mais complexa, a gente não sabe. Mas o fato nós encontramos hoje no plano físico, plano, né, do mundo que nós vivemos, possibilidades. E o mundo espiritual tem todas as possibilidades, porque não está preso às barreiras que o mundo físico tem. Ok? Então fala o que? Mostra o que para nós aqui? Né? Que esses cavalos, né, esses cavaleiros e esses cavalos, tá? Eles têm o que? Eles têm, né, esse poder, essa autoridade, tá? Essa feracidade. E o verso 18 vai nos trazer o que? Ele fala, por essas três pragas, tá? Então, ou seja, pela fumaça, pelo fogo e pelo enxofre, ele fala, foi morta a terça parte dos homens, tá? Ele fala que isso saiu da boca dos cavalos, tá? E ele fala que o poder dos cavalos está na sua boca, e aí ele traz essa informação não apenas na boca, tá? Mas ele traz a informação que na cauda. E é interessante porque primeiro a afirmação é muito clara, tá? Que ele fala que essa terça parte ele é morta pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da boca. E ele fala então que o poder dos cavalos está na boca e nas caudas. Então observe que a boca dos cavalos foi pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saiu da boca. E aí assim, podemos especular, como eu já disse, podemos especular como algo que diretamente, né, na simbologia fogo, fumaça e enxofre, poderia ser algo direto ali, ou algo que vai se manifestar quando chegar às taças. Mas aí, qual que é a informação que ele acrescenta? No verso 19, ele fala que o poder dos cavalos está na boca e nas caudas, e nas suas caudas. E aí ele fala, pois as suas caudas eram semelhantes a serpentes e tinham cabeças e com elas causavam danos. Observe que é muito claro que a morte da terça parte aconteceu por aquilo que saía da boca dos cavalos. Mas agora nós temos uma informação que na cauda dos cavalos, tá? Então, mais uma vez, para a gente entender, ok? Que não estamos falando aqui de uma criatura, né, do cavalo como nós conhecemos aqui no nosso mundo, mas de algo que tem, na verdade, uma simbologia especial. Por quê? Porque a cauda do cavalo, como é dito aqui, tá? Ela é como uma cauda de uma serpente. Na verdade, o que a gente percebe aqui é que ela tem várias cabeças, e com essas cabeças causavam dano. Então observe que as caudas não tinham o poder de matar, mas as caudas causavam dano. Então observe que ao mesmo tempo em que esses cavalos estão matando a terça parte, elas também estão causando dano, tá? Esse dano não é mortal. Então provavelmente, porque assim, se eles estão
causando morte e dano. Então, morte está ligada à terça parte. Então, dano, que aí pode ser qualquer tipo de prejuízo, de sofrimento, de dor, seja o que for, que não é mortal, fica evidente e talvez nos ajude a entender, tá? O versículo 20, quando fala os outros homens que não foram mortos por essas pragas, tá? Ou seja, pode ser que esses outros homens que não foram mortos pelas pragas, então eles sofreram, tá? Com o dano que essas caudas causavam, mas eles não morreram enquanto outros morreram. Então dá para perceber que, de forma geral, pode ser que haja um sofrimento generalizado, tá? Seja lá o que isso possa causar, ou seja, danos serão sentidos por todos, apesar que uma terça parte ela chega a morrer. E aí é interessante porque isso nos ajuda a compreender o que o versículo 20 e o versículo 21 vão trazer para nós. Porque ele fala assim, os outros homens, ou seja, aqueles que não fazem parte da terça parte que morreu, né, que não foram mortos por essas pragas, tá? Então essas pragas podem ser pragas literais, né, como a gente pode ver no sentido assim, pragas podem como doença, como peste, né, como vírus, como uma bactéria, alguma coisa assim, tá? E ele fala o quê? Que essas pessoas que não morreram, ou seja, apesar de elas sofrerem o dano, mas não terem morrido, elas não se arrependeram, preste atenção nisso, elas não se arrependeram das obras das suas mãos para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, prata, bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Então, observe que, né, é uma informação até incrível, porque depois de vários castigos, né, como as trombetas, depois de tudo isso que vai ser liberado, permitido acontecer, né, inclusive de uma... Gente, tentem imaginar o seguinte, 1/3 da humanidade, tá? Nós não sabemos quantas pessoas vão morrer na trombeta das águas potáveis, fala que são muitas pessoas. Mas com certeza é menos, né, são menos pessoas do que a terça parte. Se hoje, tá, nós pensássemos na terça parte de uma humanidade de 7 bilhões, vamos colocar aí, gente, o que é 1,5 bilhão? 1,5 bilhão, que seja 1 bilhão, gente. A terça parte, que seja 1 bilhão, que não seja nem 1 bilhão, que seja 500 milhões, assim, eu tô tentando abaixar o número, mas para mostrar para você que por mais que a gente abaixe o número, é muita gente. É muita gente. Né? A gente viu aí, nós vimos que na história da humanidade, o século passado, o século XX, eu acho que matou por causa das guerras e das coisas que aconteceram, né? Adventos como a Revolução Marxista na China, a Revolução Marxista na União Soviética, né? Primeira, Segunda Guerra Mundial, extermínios que aconteceram no século passado, no século XX, estima-se aí por volta de, por baixo, 130 milhões de pessoas morreram. Num século, tá? Em 100 anos, tá? Podendo chegar a 150 ou até 170 milhões de pessoas que morreram, gente, em um século, em 100 anos. Aqui nós estamos falando, gente, de uma quantidade de milhões de pessoas e talvez bilhão de pessoas morrendo em anos, tá? Em meses, em anos, tá? Então tente imaginar o impacto disso, tá? Não estamos falando que morreram aí um número pequeno, mas um número absurdo de gente. Então, tente imaginar o quadro de crise. Tente imaginar, a gente viu aí só com essa pandemia do Covid, né?
aquilo que virou uma crise de saúde no mundo, isso. Tenta imaginar isso, o que isso vai causar a nível econômico, a nível humanitário, a nível de saúde, tá? De não ter lugar, de ter corpos aí amontoados, né? Tenta imaginar isso, gente. Às vezes a quantidade de pessoas, se muita gente morre ao mesmo tempo, né? Primeiro que os hospitais não têm capacidade de atender, segundo que não há nem lugar suficiente para se enterrar tanta gente ao mesmo tempo. Então tenta imaginar quando esse tempo chegar, né, que a sexta trombeta ela abre, tenta imaginar o que isso vai ser a nível humanitário, de saúde, econômico, né? Tenta imaginar a crise que vai se estabelecer, literalmente assim, uma crise humanitária, uma crise mundial, como nunca se viu, talvez, na história. E talvez isso nos ajude a entender, nos ajude a compreender como o engano, como tudo isso vai ser um facilitador, né? Ou talvez vai ser algo que vai ser utilizado para que as pessoas se voltem, né? Se apeguem cada vez mais ao engano, né? Porque a palavra de Deus fala que aquele que se limpa, que se limpe, continue se limpando, que se suja, continue se sujando. A palavra de Deus fala que, né, deste momento em que pessoas vão escolher a luz e outras vão escolher trevas. Então, quando a gente olha esse quadro todo, vai ser um quadro violento, gente, né? Por isso que eu falo que nós precisamos cada vez mais ficar firmes com o Senhor, nós precisamos cada vez mais nos tornar bíblicos, nós precisamos cada vez mais buscar a Deus, moldar a nossa mente, moldar o nosso entendimento com a palavra de Deus. Nós precisamos ter uma cosmovisão bíblica, nós temos que tomar cuidado com essa visão de mundo que o mundo está trazendo e que está enganando as pessoas. Porque você vai ver aqui um movimento de uma coisa tão pesada que vai acontecer, né, no mundo por conta disso, tá? E você vai ver o que é essa informação do verso 20 e do verso 21, dizendo que esses homens que não morreram, eles não se arrependeram, tá? Eles não se arrependeram, tá? Mostrando exatamente o quê? Que mesmo em meio a tudo que vai estar acontecendo, Deus vai dar a oportunidade, ou pode existir uma possibilidade, uma oportunidade de que as pessoas enxerguem o que está acontecendo e elas se arrependam, né, das suas próprias obras, das suas próprias práticas, porque quando ele fala aqui, né, não se arrependeram das suas obras, primeiro, ele está falando o quê? Não se arrependeram das suas práticas, da forma como estavam vivendo, o que estavam fazendo, da sua forma de pensar. Observe que mesmo com tudo que vai acontecer, tá? Com tudo que as pessoas vão sofrer, ainda que elas não morram, mas ainda que elas sofram danos, as pessoas não vão procurar aprender a lição, porque elas não vão se arrepender, tá? Elas vão preferir usar desculpas, elas vão preferir muitas vezes endurecer o coração, mesmo diante de coisas que mostram para essas pessoas que como elas pensam, como elas vivem, o que elas acham está completamente equivocado, tá? Isso lembra um pouco o que aconteceu lá em Êxodo 7, quando o faraó, né, ele foi vendo a devastação que as pragas foram causando não só sobre a terra do Egito, mas sobre o povo do Egito, inclusive sobre ele mesmo, mas ainda assim ele endurece o coração dele. Então quando você vê aqui que fala que não se arrependeram, né, não deixaram de adorar demônios, ou seja, as pessoas não se voltaram para procurar a Deus, elas continuaram com a sua falsa espiritualidade, elas continuaram com seus ídolos. Tá? Não necessariamente apenas objetos, né, com imagens religiosas, mas o ídolo é tudo aquilo que
ocupa o lugar de Deus, é tudo aquilo que se torna importante, aquilo que acaba tendo prioridade, ou seja, as pessoas continuaram com as prioridades erradas, as pessoas continuaram voltadas para si, voltadas, fazendo de coisas, né, fazendo dessas coisas seus deuses, seus ídolos, dando prioridade para essas coisas e não se voltaram de forma nenhuma para o Senhor, tá? Não se voltaram para o Senhor, ok? Então o texto mostra isso, tá? E aí o verso 21, o verso 21 de novo fala, não se arrependeram. E aí ele traz 4 coisas que eu vou citar as 4 para a gente fechar aqui, né, o nosso estudo hoje. Ele fala que elas não se arrependeram, tá? Tá aqui verso 21. Nem se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então, primeiro, né, elas não se arrependeram dos seus homicídios, tá? Então, observe, o homicídio tem a ver com, acima de tudo, o homicídio, que é tirar a vida, né, que é matar alguém, tirar a vida. Aí, você vê que, acima de tudo, o que a gente pode entender aqui, não é apenas a questão das pessoas estarem banalizando alguém matar o outro, tá? Mas é justamente a banalização da vida. A banalização da vida, tá? É quando as pessoas perdem completamente a visão de que a vida é algo que foi... a vida precisa ser valorizada porque ela foi dada pelo Criador. Então, o que mostra que apesar de todas essas pessoas não mudaram. Então mostra que é um tempo onde a vida vai ser extremamente banalizada. Eu não sei quantos acompanham algumas notícias, mas eu vi uma matéria muito interessante falando sobre o número de mortes no mundo, né? E uma das coisas que ninguém nunca fala, ou você não vê nenhum tipo de pesquisa, é sobre o número de abortos. Porque a nossa sociedade, por exemplo, ela normatizou, ou ela tem normatizado a ideia do aborto, tentando trabalhar na mente das pessoas para dizer às pessoas que o feto não é uma vida. O feto não é uma vida porque só depois de tantas semanas ou depois de tantos meses disso, daquilo, então não é vida, porque não é um ser senciente, porque isso, aquilo, um monte de desculpa para negar que que a vida começa na sua concepção. Então tenta-se negar isso e dizer não, né? Aquele óvulo, né? Aquele zigoto não é uma vida, aquele feto, aquele embrião que está crescendo não é uma vida. Então você vê essa banalização cada vez maior com a vida. Então há um tempo atrás eu vi grupos independentes e pró-vida fizeram, na verdade, uma pesquisa tentando levantar, né, números que desse uma ideia, pelo menos parcial, e mostraram assim que o tipo de morte que mais matou, que mais tem matado nas últimas décadas as pessoas, não são acidentes de carro, não são acidentes de avião, de carro, não é acidente dentro de casa, não é guerra, não é assassinatos. Na verdade, o tipo de homicídio mais grave que nós temos aí, que de longe mata mais vidas, é o aborto. Só que nós não vamos ver esse tipo de informação porque não interessa, tá? Porque se normatizou essa ideia, aborto. Então, cada vez mais você vê que o aborto, acima de tudo, gente, ele é um desrespeito à vida. Ele é um desrespeito à vida, porque é uma banalização. Podem existir casos, gente, em que, de fato, existe uma necessidade que o aborto precise acontecer, tá? E é sempre muito delicado esses casos, isso tem que ser muito bem trabalhado, né? Eu acho que, acima de tudo, tem que sempre se buscar a vida e não a morte, tá? Mas o que eu falo aqui, quando eu falo essa questão da normatização do aborto, é justamente porque o que se representa, acima de tudo, é a normatização do desrespeito à vida.
E uma das coisas que você percebe, um dos grandes sinais de desrespeito à vida, não é apenas quando você vê as pessoas banalizando a vida de um feto, mas quando você vê que a vida animal, a vida de um animal, causa mais comoção ou se torna mais importante que a vida humana. Porque biblicamente, gente, a vida humana é a concepção mais importante. Porque a Bíblia mostra que tudo foi feito para o homem. O homem só é criado por Deus no sexto dia, depois que toda a criação, seja ela a criação vegetal, seja ela a criação animal, seja ela tudo, depois que tudo estava pronto, o homem vem. O homem é a coroa da criação. Existe um humanismo, existe um naturalismo, existe até um animalismo aí, que não é nada mais do que um culto à terra, um culto à pseudo-mãe natureza, um culto à vegetação, um culto aos animais, e isso é demoníaco. Isso é demoníaco. Eu não estou aqui defendendo destruir a natureza, não estou aqui defendendo de forma nenhuma a você a desprezar os animais ou destruir, porque ao homem foi dado o cuidado da criação. Mas o fato é, quando você vê uma sociedade onde o animal, a criatura que foi colocada como parte de uma criação a qual o homem é senhor, né? Porque o Senhor disse quando criou o homem para que ele dominar. Tá? Esse domínio não é o domínio destrutivo, é o domínio de governo das coisas. Então, quando você vê isso, inclusive quando você vê cristãos que estão perdendo a cosmovisão bíblica, e esses cristãos começam de fato, eles acham normal o desrespeito à vida do ser humano, mas eles ficam extremamente ofendidos com a vida animal, ou seja, eles se doem com o animal que sofre algum tipo de violência ou é morto, mas eles não têm o mesmo nível de consciência, ou mais, eles não têm um nível de consciência de dor e sofrimento e de compaixão com o próprio ser da sua própria natureza. Há alguma coisa errada. Não tem jeito, você pode dar desculpa o que você quiser, há alguma coisa errada na sua cosmovisão. Você está fora de uma visão bíblica. Você está, na verdade, com uma visão humanista, naturalista, que idolatra a criatura, que idolatra a natureza, que idolatra os animais, mas que tem um desrespeito, um desinteresse, uma desaprovação com a própria vida. Isso é muito perigoso, gente. Então você vê aqui homicídio, depois você vê aqui feitiçaria, e aqui é interessante porque a palavra aqui usada é a palavra farmakeia, no grego a palavra farmakeia, ela aparece 3 vezes no Novo Testamento, ela aparece aqui, ela aparece depois no capítulo 18, tá? De Apocalipse mesmo, e em Gálatas 5. Essa palavra farmakeia, tá? Que aqui é traduzida como feitiçaria, é da onde vem a palavra farmácia. Tá? Isso provavelmente tem a ver o quê? Com o uso de drogas. Tá? Então as pessoas não se arrependeram do uso de drogas. Não apenas, gente, falar aqui daquilo que nós chamamos hoje de droga. Então quer dizer que está falando que as pessoas estavam usando cocaína, maconha, droga sintética, mas na verdade a gente tem que entender, quando usa essa questão da feitiçaria, é esse uso de substâncias, a pessoa buscando as substâncias como prazer, né, como fuga, ou seja o que for. Então assim, é profundo isso. Tá? É bem profundo isso. Então a palavra aqui é da onde vem a palavra farmácia, o uso de drogas, né? De substâncias que de alguma forma elas venham para trazer felicidade, tirar dor. Eu não estou dizendo de forma nenhuma aqui, por favor, não vai interpretar errado, que é errado você tomar um remédio, você está com dor de cabeça, que é errado você tomar alguma coisa que talvez você precise para alguma doença que você tem. Aqui na verdade é quando as pessoas estão, porque lembrando que o versículo 20 fala de idolatria, tá? Então na verdade quando você vê aqui a questão do homicídio, da feitiçaria,
da prostituição e do furto é uma idolatria, é um endeusamento. O endeusamento às coisas, né, no lugar das pessoas, o endeusamento aos animais, o endeusamento à fauna, à flora, o endeusamento ao mundo como um todo e não e desvalorização do ser humano, o endeusamento a essas coisas, essas substâncias, essas coisas todas que vêm para trazer prazer, que vêm para trazer alegria, que vêm para trazer dor, para tirar dor, esse tipo de coisa. Tá? Então é sempre um uso que leva a uma idolatria, algo que ocupa. Então quando as pessoas estão procurando meios para que elas possam, sei lá, tentar tirar coisas, né, do sofrimento, da dor, na verdade há um grau de idolatria aí, porque existe Deus. Existe o Senhor, você pode tomar remédios para isso, para aquilo, e esses remédios podem ajudar, mas esses remédios nunca vão poder de fato resolver o problema, porque a maior necessidade do homem é de Deus no coração dele. Depois ele fala de prostituição, obviamente aqui a palavra porneia está ligada a todos os tipos de relação ilícita, então está dizendo que as pessoas não deixaram de ter as suas práticas ilícitas e erradas. E depois ele fala de furtos, né? Que é justamente o quê? Né? Das pessoas roubarem, enganarem, levarem vantagem, prejudicarem as outras, pegaram o que não é delas. Então, na verdade, ele tá, as pessoas não se arrependeram. Então é interessante por quê? Porque apesar de toda uma situação gravíssima, você vai ver que as pessoas ainda assim, elas não se arrependeram das suas práticas, dos seus comportamentos, das coisas erradas. Então observe que ao mesmo tempo a ideia que o texto traz é que elas poderiam ter a oportunidade de se arrepender, mas mesmo sofrendo danos, né, e vendo a morte de perto, ainda assim essas pessoas se mantiveram na dureza do seu coração, com as suas práticas, e não se arrependeram, porque a palavra arrependimento significa abandonar aquela prática e assumir um novo caminho, uma nova conduta, uma nova postura, e não mais procurar o caminho do erro. Então, automaticamente, o texto mostra que, apesar de tudo isso, essas pessoas ainda assim vão manter a sua postura equivocada e errada. Amém? Espero que você tenha sido abençoado com essa leitura, com esse estudo, e você possa continuar aí com a gente, para a gente cada vez mais avançar na palavra de Deus. Quero orar com você, feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse estudo. Abençoa meu irmão, minha irmã, cada um que está participando, assistindo e acompanhando o nosso estudo, que seja enriquecido, que seja abençoado e que possamos aprender, Senhor, sobre a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, mas junto com o teu amor existe também a tua justiça, Senhor. Que possamos entender que o verdadeiro amor só tem sentido quando há uma justiça, e a verdadeira justiça só tem sentido quando ela está pautada no teu verdadeiro e seguro amor. Graças te damos por esse tempo, continua conosco, Senhor, abençoa cada um, é a minha oração, meu pedido em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, uma excelente semana para você, em nome de Jesus, um grande abraço, até mais.